Nosso trabalho fala sobre a estática. A estática estuda as condições para que um corpo se mantenha em equilíbrio. É a parte da física onde é realizado o estudo sobre o sistema da ação das forças que se equilibram. Ela se baseia nas leis de Newton, sendo a primeira lei e a segunda. Na primeira lei de Newton, todas as partes de um sistema em equilíbrio também estão em equilíbrio. Já na segunda lei, a aceleração desses sistemas é nula. Sendo assim, podemos dizer que se a soma das forças aplicadas sobre um corpo for nula, então ele permanece em equilíbrio. Para que um corpo fique em equilíbrio, requer-se alguns requisitos. Um deles é a força resultante que atua sobre o objeto. Para compreender a estática, é preciso entender os conceitos sobre ela. Esses conceitos são equilíbrio do ponto material, momento de força, equilíbrio de corpo extenso e centro de massa. Para entender melhor, vamos mostrar através de conceitos e das experiências cada um deles separadamente. Equilíbrio dos corpos extensos. Nos corpos extensos, nem sempre o somatório das forças nulo significa que o corpo encontra-se em equilíbrio. Quando aplicamos uma força a um corpo extenso, podemos deformá-lo, deslocá-lo num movimento de translação, provocar um movimento de rotação ou ocasionar a ocorrência de mais de um dos fenômenos citados. A capacidade apresentada por uma força de acarretar movimento de rotação em um corpo extenso denominamos torque ou momento da força. Apesar de ser uma grandeza vetorial, podemos dar-lhe um tratamento escalar, tendo em vista haver somente duas possibilidades de sentido de rotação no plano, bastando que adotemos um dos sentidos convencionalmente como positivo. O ponto centro de rotação é denominado polo. A distância do polo à linha de ação da força é denominada braço. O sinal do momento m depende do sentido de rotação convencionado previamente como positivo. A unidade do momento no Sistema Internacional de Unidades é o Newton vezes metro. Dizemos que um corpo encontra-se em equilíbrio quando se encontra ao mesmo tempo em equilíbrio de rotação e translação. Para garantir o equilíbrio do corpo extenso rígido, sujeito a um sistema de forças, devemos impor algumas condições simultâneas, como por exemplo a alavanca. A alavanca é uma máquina simples que tem a função de facilitar a execução de um trabalho. A alavanca é constituída por três elementos: o ponto de apoio, a força resistente e a força potente. Existem três tipos de alavanca: a alavanca interfixa, interresistente ou interpotente. A alavanca interfixa é quando o ponto de apoio está situado entre os pontos de aplicação de força e objeto a ser movimentado, como por exemplo a gangorra ou uma tesoura. A alavanca interresistente é quando a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. O carinho de mão, um abridor de garrafa são um exemplo de alavanca interresistente. A alavanca interpotente ocorre quando a força potente está entre o ponto de apoio e a força resistente. Para compreender melhor o conceito do equilíbrio, apresentamos o experimento a seguir. Para esta experiência, vou usar 3 palitos, um cordão, uma garrafa e um peso. Primeiro eu prendo o cordão na garrafa, depois prendo o outro lado do cordão com um palito e sobre o palito o peso para sustentação. Ao retirar o peso do palito, podemos ver que a garrafa cai no chão. Mas como podemos manter a garrafa suspensa, mesmo após eu retirar o peso de cima do palito? Bom, para isso vou colocar, junto com o palito que já está preso à garrafa,
mais um palito na horizontal, e sobre ele outro palito na vertical, fazendo os 3 palitos se apoiarem um ao outro. Ao retirar o peso do palito, podemos ver que a garrafa não cai. Mas por que isso acontece? Ao colocar o palito horizontal entre o cordão, a garrafa é levantada e, consequentemente, o centro de massa também, o que ocasiona uma tensão em torno do palito devido ao peso da garrafa. O outro palito que é encaixado entre os outros dois serve como uma trava para este sistema, dando rigidez. Quando temos somente o palito sustentando a garrafa, temos uma alavanca interfixa, e ela se mantém em equilíbrio, pois o peso sobre a outra ponta empurra o palito contra a mesa. Mas ao tirar o peso sobre o palito, a garrafa cai, pois não existe nada para equilibrar o peso da alavanca. Ao adicionar os outros 2 palitos, cria-se uma outra alavanca, além dessa já existente. Essa então é uma alavanca interresistente, onde o palito que sustenta a garrafa é sustentada pelos outros 2 palitos. Sendo assim, os corpos estão em equilíbrio, mesmo as forças não sendo nulas. A seguir, apresentamos o conceito de centro de massa e centro de gravidade. Meu nome é João Pedro e eu vou falar um pouco sobre centro de massa e centro de gravidade. O centro de massa é o ponto onde podemos supor que toda a massa de um corpo esteja concentrada e que as forças externas atuem neste ponto. Já o centro de gravidade é o ponto onde o peso do corpo atua. Sendo assim, a gente sabe que o centro de massa e o centro de gravidade são pontos coincidentes, eles estão no mesmo lugar. Agora apresento para vocês o meu experimento, onde explica e mostra com clareza a atuação deste conceito. Para reproduzir esse experimento, vamos precisar de um martelo, um pedaço de madeira e 11 pregos. O nosso objetivo é pôr 10 pregos em cima de um. Depois de realizar o primeiro passo, que é colocar o prego na madeira, nós vamos precisar de um prego e vamos colocar 4 cada lado deste jeito assim e um por cima prendendo todos. O segundo passo pronto vai ficar mais ou menos assim. E agora para o terceiro e último passo é pegar esses 10 pregos e colocar em cima deste aqui. E é isso que vou fazer agora. Isso acontece por 2 motivos. O primeiro deles é que esse prego de cima, ele prende todos os outros pregos com o prego de baixo. Aí fica muito fácil de grudar todos eles. Já o outro motivo, o segundo motivo, tem a ver com o centro de massa e o centro de gravidade. Como eu expliquei lá no começo da minha apresentação, o centro de gravidade, ele é onde está todo o peso do corpo. Então, se a gente vê aonde cada objeto desses está fazendo peso, o centro de gravidade vai ser a média de cada um deles. Então, nosso centro de gravidade está aqui. E o nosso apoio está aqui. Então, para dar certo, o apoio
tem que estar em cima do centro de gravidade. Como, por exemplo, eu vou usar esse martelo aqui. O centro de gravidade do martelo está nesta região aqui. Se eu pôr o apoio embaixo do centro de gravidade, nunca vai dar certo. Porém, se eu pôr o apoio em cima do centro de gravidade e pendurar ele aqui, vai ser bem fácil. E assim encerro o meu experimento. Existem 3 tipos diferentes de equilíbrio de um corpo, sendo eles o equilíbrio estável, instável e o equilíbrio indiferente. No equilíbrio estável, o corpo, passando por deslocamento, tem a tendência de voltar à sua forma de equilíbrio original, como demonstrado no experimento. Como podemos notar, o seu ponto de sustentação está na parte superior ao seu centro de massa, o que gera a tendência de ele sempre voltar para o mesmo ponto. Já no equilíbrio instável, acontece justamente o contrário. O corpo tem a tendência de procurar uma nova forma de equilíbrio para se manter mais estável ou passar para a fase indiferente, seja como for. Como podemos ver no experimento. Isso ocorre porque o ponto de sustentação daquele objeto está abaixo do seu centro de massa, o que acaba puxando o centro de massa para a parte de baixo, gerando assim um novo ponto de equilíbrio. Agora, o ponto de equilíbrio indiferente, não importa de que maneira você o desloque ou força, ele vai acabar assumindo uma nova posição indiferente. Ou seja, a partir do momento que o deslocamento acabar, ele fica fixo ali. Até que uma nova força venha e o reposicione, digamos assim. Como dá para ver também no experimento. E neste caso, isso ocorre porque o centro de massa e o ponto de sustentação coincidem, estão no mesmo ponto.